Olá a todos, sejam bem-vindos ao seu programa França em Direto. Talvez você já buscou em várias portas a solução para os seus problemas, porém aquilo que você tem visto tem sido a sua vida se agravar. A cada vez a sua vida ela só está a piorar. E já falaram para si que você tem que se conformar com essa situação que você está a viver, que não existe mais saída, solução. Porém, nós estamos aqui para afirmar e para provar para si que há sim, há uma saída, há uma solução. Por isso, convidamos você a ficar conosco, pois certamente você saberá o que fazer para que então a sua vida ela venha mudar. Nós temos aqui conosco o Pedro. Muito bom dia. Olá a todos, é com prazer enorme que aqui estamos para levar até você a solução para a sua vida. Você que está aí desse lado e você não sabe o que fazer para mudar o quadro que você está a enfrentar. Eu não vou adivinhar o que você está a viver, o que você está a enfrentar, mas uma coisa eu sei, você precisa de ajuda, porque se você não precisasse, você não estaria a nos assistir. Com certeza. E ajuda foi aquilo que recebeu a Vilma. Ela vai nos contar qual a ajuda que ela recebeu para sair da situação a qual ela se encontrava e como está hoje. Acompanhe e já voltamos. Bom dia, senhora. E o seu nome? Meu nome é Vilma. O que aconteceu, senhora Vilma? Eu tenho buscado, feito as propostas para meu filho, que não conseguia trabalho há muito tempo. Só trabalho temporário, mas com contrato não. Então, todas as vezes que é para conseguir um trabalho, acontece uma coisa. Ou ele adoece, que tem problema de asma, a asma ataca, ou a filha. Dessa vez, eu tive lá no domingo, ungi a casa toda, os documentos dele, com o óleo, e determinei que ele ia conseguir o contrato. Então, numa firma onde ele supostamente seria contratado, daqui um mês, na segunda-feira, o diabo levantou contra ele, ficou nervoso com a unção do domingo, e essa menina foi para o hospital de manhã, ele não pôde ir trabalhar de manhã, e ele estava sendo observado, que ele é novato, né? E o diabo fez tudo para atrapalhar. Ele desentendeu com a esposa e foi aquele reboliço, mas eu fiquei firme na segunda-feira o tempo todo. E na parte da tarde ele foi trabalhar. Na terça-feira o patrão chega e fala assim: olha, traz seus documentos, você vai ser contratado. E já foi contratado. A senhora usou sua fé, ainda que o mal tentou, mas não pôde mais do que aquilo que já estava lá. Ele tentou com força, com muita força. Mas maior foi a força de Deus ali. Parabéns então, tá? Deus abençoe. Muito obrigado. Parecia que não existia mais solução para a Vilma. Você vê que ela, ainda criança, engravidou. A situação já era difícil. Ela, que era uma pessoa que vivia em conflitos com o padrasto, vivia em conflitos com a mãe. Veja a situação que ela se encontrava, porque uma criança com filho, agora ela ser colocada para fora de casa. E ela chegou ao ponto de pensar no suicídio, de acabar com a vida dela, pois era tantos problemas espirituais, problemas familiares, enfim, era um poço de problemas. E Pedro foi nessa situação que ela se encontrava, que ela chegou ao centro de ajuda. Bom, isso não é novidade, Armando, porque quando as pessoas elas chegam no centro de ajuda, é exatamente assim. É cheio de problemas, é quando não aguentam mais. E de repente você está nos assistir e você diz: não aguento mais, eu quero desistir, eu quero abandonar tudo. Olha, antes de você tomar essa atitude, você primeiro vai procurar o centro de ajuda mais próximo de si. E eu tenho certeza que imediatamente você vai mudar a sua ideia. Imediatamente você vai ver que ali você encontrou o lugar que você procurava, talvez há meses, há anos, há décadas, e o sofrimento tem acabado com a sua vida. Por isso, não permita e não faça nada, não se precipite
até que você encontre o centro de ajuda mais próximo de si, porque eu lhe garanto que quando você colocar os pés no centro de ajuda, a sua vida ela vai mudar. Se você quer saber mais informações de qual o centro de ajuda mais próximo de si, ligue agora para o Amigo 24 Horas 09 53 14 6504. Ligue, porque você vai saber então qual a porta mais próxima para que neste domingo você diga um basta, um chega a esse sofrimento e você possa iniciar uma vida nova. É verdade, Pedro. Muitas pessoas, elas têm então chegado a essa porta. Tem sido a última porta, mas tem sido a porta da solução, a porta da saída para os problemas que até então eram impossíveis. Pessoas que têm chegado com os mais graves problemas, mas têm superado. E hoje o caso verídico, o testemunho fala por si. E é isso que pode e vai acontecer na sua vida, de você que tomar essa iniciativa. Vamos a mais casos verídicos e já voltamos. Os meus problemas começaram logo na minha infância. Eu, com 6 anos de idade, já levava porrada. A minha mãe batia-me com cinto, batia-me na minha irmã. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe fugiu comigo e com a minha irmã para longe e colocou-nos num colégio interno. Eu estive lá um ano sem a visita sequer do meu pai, sem nenhum contato com o meu pai. Chorava muito porque eu queria o meu pai. Nessa altura, os meus piores momentos era quando me dava as saudades do meu pai e de não saber nada dele, não saber onde é que estava o meu pai, não saber como é que estava o meu pai. Guardei muitos sentimentos negativos dessa altura, o que me tornou numa adolescente muito rebelde, porque não tinha carinho da minha mãe. O meu pai nunca foi muito um pai de carinho, apesar de sempre querer dar tudo do bom e do melhor para mim e para a minha irmã, mas não era uma pessoa de dar carinho. Eu tornei-me amarga por isso, porque por essa ausência de afeto eu tornei-me fria também, porque eu não sabia o que era receber carinho, então também não sabia o que era dar. Eu fui uma criança e uma jovem sempre muito fechada. Enquanto criança eu saía da escola, ia para casa, saía de casa, ia para a escola, eu estava sempre no meu quarto. Lembro-me que nem na escola eu tinha amigos, nem nos intervalos eu brincava. Eu olhava para as outras crianças e pensava, porque é que os pais delas gostam delas e os meus não gostam de mim? A falta de carinho durante toda a minha vida e toda a minha infância fizeram com que eu tomasse uma das piores decisões da minha vida. Foi começar um relacionamento com um rapaz muito mais velho que eu. Eu tinha na altura 14 anos e tinha uma mente ainda muito infantil. E comecei um relacionamento com um homem de 22 anos. Esse relacionamento durou 10 anos, até os meus 24 anos. Quando eu tinha 16 anos, devido à nossa grande diferença de idades, esse homem já queria ter filhos, já me falava em casar, em ter filhos, e nessa altura eu não estava preparada para isso, nem psicologicamente, nem tinha a minha vida preparada para isso. Então, aí começaram os ciúmes da parte dele. No início, eu achava que era normal. Como muitas jovens pensam, meu namorado tem ciúmes de mim, que bom, ele gosta de mim, é sinal que ele gosta de mim. Não é bem assim, porque com o tempo eu fui crescendo e os ciúmes dele foram aumentando. Depois ainda tinha a agravante da minha mãe me tentar matar, então eu não tinha nada. Então comecei a parar de comer e entrei numa depressão. Comecei-me a isolar cada vez mais. Ficava dias inteiros fechada em casa, fechada no meu quarto. E foi aí que, ao final de um tempo, começaram a surgir os pensamentos de suicídio, porque a minha vida sentimental era um fracasso. Na minha família só tinha o meu pai. A minha irmã não falava comigo. Estava desaparecida. A minha mãe também. Na altura eu pensava, se eu morrer também ninguém vai dar por minha falta, ninguém vai se importar, ninguém vai querer saber, mas hoje sei que não era assim. Quando eu recebi o convite para vir ao centro de ajuda, eu fui 2 dias depois.
Já não sou fria da maneira como trato as outras pessoas, antes pelo contrário, tornei-me numa pessoa muito carinhosa, gosto muito de abraçar as pessoas. A minha irmã que eu tinha perdido, recuperei-a, hoje sou muito feliz com ela, com os meus sobrinhos. Hoje voltei a estudar, tenho objetivos na vida, tenho sonhos. Sei o que quero perfeitamente para o meu futuro. Sei o que preciso de fazer para alcançar, sei que preciso de lutar, mas também sei que tenho muita força para fazer. Toda a força que não tinha antes foi-me dada no centro de ajuda. Foi lá que eu descobri que afinal tinha forças para ultrapassar tudo aquilo e se fosse preciso muito mais. Hoje eu sou muito feliz. Problemas internos, problemas no seu interior, são motivos de decisões precipitadas, decisões erradas, são motivo de decepções muito graves na vida das pessoas. E o caso da Joana, isso ficou evidente porque ela tomou atitudes que até então ela era incapaz, ela não tinha estofo, ela não tinha capacidade para assumir as atitudes precipitadas que tomou. E talvez você tenha tomado muitas atitudes assim devido a vários problemas graves que você tem no seu interior. E você precisa então resolver esses problemas. Por isso, todos os domingos, quer seja às 7h30 da manhã ou às 9h30 da manhã, nós temos o domingo da direção certa, onde você vai receber a orientação, onde você vai receber a direção certa para você tomar as atitudes que você precisa tomar para ser uma pessoa feliz e realizada. Porque, Armando, traumas complexos, problemas internos, só essa pessoa ela pode resolver. Exatamente. E através dessa iniciativa, quando ela chegar ali no centro de ajuda, então ela vai conseguir superar esses problemas interiores, esses problemas que têm bloqueado ela, que têm feito ela tomar decisões que têm ainda prejudicado mais a sua vida. Mas, a exemplo dos casos verídicos dessas pessoas que têm sido transformadas agora, você precisa tomar essa iniciativa. Pedro, muitas são as pessoas que dizem o seguinte: eu já fiz de tudo para sair dessa situação, mas há algo que falta ela fazer, e é justamente essa iniciativa de ir ao centro de ajuda que lhe falta fazer e que será justamente o meio para que ela então venha desfrutar de uma vida de qualidade. Exatamente, e você especialmente que fala a língua oficial portuguesa, você que é um português, um brasileiro, um cabo-verdiano, um angolano, um moçambicano, enfim, você se expressa ou você tem origem lusófona, então saiba que existe um trabalho aqui perto aqui de Paris que é especializado para te ajudar. Nós estamos situados ali no número 139, na Avenue Presidente Wilson, 9310, La Plaine, em Saint-Denis, pelas 7h30, como especialmente às 9h30 da manhã, neste domingo. Qual foi o estado que você chegou ao centro de ajuda, o Marcelo? O Marcelo, quando chegou ao centro de ajuda, era um jovem muito complexado, muito tímido, muito negativo, não acreditava em si próprio, mesmo que outras pessoas reconhecessem valor em mim, potencialidades para ser alguém, para ser uma pessoa de sucesso, eu próprio não me conseguia ver assim. Eu era tão negativo, era tão complexado que não conseguia imaginar um futuro bom para mim. Eu até tinha sonhos, eu até tinha ideias, eu até tinha ideais para a minha vida, mas como eu era um jovem tão negativo, nem sequer iniciava, porque eu pensava, ok, eu posso iniciar, mas mais lá à frente vai surgir qualquer coisa que me vai fazer cair. Então a frustração seria melhor se nem sequer começasse, ou seja, eu nem me iludia para mais tarde não me desiludir. Esses complexos geram outras coisas ainda piores, como a timidez. Eu até mesmo em convívio com a família eu me isolava, punha-me no meu cantinho. Estava ali e não estava, fazia apenas figura de corpo presente, porque eu nem sequer me envolvia nas conversas, não me dava a conhecer nem sequer a minha família, nem sequer mostrava o meu verdadeiro eu. E para além da timidez também surgia a insegurança, que era, lá está, fruto do complexo e do negativismo que eu tinha dentro de mim. É impossível uma pessoa negativa ser segura ao mesmo tempo. Como eu era uma pessoa tão fechada, eu nem sequer tinha coragem para dizer não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu simplesmente me trancava e dizia que estava tudo bem.
só para não ter que lidar com a dor de expor tudo aquilo que tinha dentro de mim e que me matava aos poucos. Era essa a verdade. Há quanto tempo que você viveu nesse complexo dentro de você, o Marcelo? Eu carreguei esse complexo mais ou menos 7 anos. Por conta desse negativismo de ser uma pessoa tão... guardava tudo para mim tão fechado, eu chegava a ter ataques de ansiedade também. Ataques de ansiedade, ficava com o meu lado esquerdo todo adormecido, perdia os sentidos, caía no chão. Minha mãe tinha que me levar, chegou-me a levar ao Hospital de São João, aqui no Porto, de urgência, porque eram ataques fulminantes. E então era algo que surgia assim de repente e tinha que ser tratado, tudo por conta de ser uma pessoa que guardava tudo para mim. Do que você fez para mudar, Marcelo? No fundo foi crer nas indicações e nas dicas que os obreiros e os pastores tinham para mim, que me davam. Os conselhos práticos? Claro, e pondo em prática, no fundo. Não adianta apenas uma pessoa ouvir e não pôr em prática. Temos que pôr em prática, crendo que o que vamos pôr em prática vai nos ajudar, porque é tudo para o nosso bem. E então, pondo em prática com o tempo, as mudanças foram acontecendo, fui-me tornando uma pessoa mais sociável, mais seguro de mim, já sou mais confiante, mais positivo. Daquela ideia que eu tinha, não me iludir para não mais tarde me desiludir, já desapareceu. Agora eu penso, se os outros conseguem ter sucesso, se os outros conseguem ser felizes, porque é que eu não consigo? Não sou mais nem menos que ninguém. Basta crer em mim mesmo e lutar pelos meus sonhos. O que você tem a dizer para esse rapaz, esse jovem que está acompanhando e que tem passado a mesma situação que você? Bem, o que eu tenho a dizer é que, independentemente do seu problema ou do teu problema, quer seja o que eu acabei de relatar ou outro, não hesites vir ao centro de ajuda. Porque às vezes o que mais custa é dar o primeiro passo, é admitir que precisamos de ajuda e partir para cima, partir para a nossa recuperação, partir para a nossa mudança de vida. E no centro de ajuda, independentemente qual seja o mais perto da tua casa, tu podes mudar de vida, podes encontrar aqui a solução da mudança de vida que sempre desejaste, ou seja, o início de uma nova vida. Nestes últimos dias, o seu comportamento, as suas ações e pensamentos têm sido fortemente influenciados pelos inúmeros aparelhos eletrónicos, pela televisão, pela internet, pelos filmes, pelas revistas e até informações catastróficas que lhe deixam ansiedade, pânico e lhe tiram o foco no que realmente importa, o Espírito de Deus. Mas se ainda há em si o desejo de se aproximar do Espírito de Deus, então participe no Jejum de Daniel. De 5 a 26 de junho, prepare-se para ficar longe de tudo o que lhe faz mal e focar-se em estar perto de Deus e na busca do Espírito Santo. Jejum de Daniel, 21 dias que vão reavivar o seu interior. Durante essa semana, assista ao canal iurdtv.eu, ouça a Rádio Positiva ou acesse ao site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Estamos vivendo o jejum pelo batismo com o Espírito Santo, esses 21 dias especiais para o recebimento do Espírito de Deus. E por que você deve participar do jejum? Talvez essa seja a questão que você se coloca. Por que é que eu devo participar desse jejum? Porque a verdadeira coragem, ela provém de Deus. Somente quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus dentro dela, então, Pedro, é que ela tem a coragem necessária para vencer. Exatamente, até antes de ter o Espírito Santo, a pessoa aceita o problema. Depois que ela tem o Espírito Santo, ela passa a ter coragem para enfrentar o problema, para desafiar o problema e vencê-lo, Armando. Por isso que o Espírito Santo dá para ela a força, a coragem para ela tomar atitudes que irão revolucionar o seu interior e a sua vida também exterior. Exatamente, e nós vamos agora conhecer essas pessoas que foram beneficiadas através do jejum de Daniel. Acompanhe e já voltamos.
Antes de eu participar no jejum de Daniel, era uma pessoa bastante insegura. Essa insegurança começou desde criança e ao longo dos anos e ao entrar na adolescência, essa insegurança transformou-se numa agressividade. Essa agressividade era mais com as pessoas que tinham uma relação próxima comigo, que estavam comigo no dia-a-dia. Eu não aceitava que me contrariassem ou que me perguntassem porque é que eu estava a fazer determinada situação daquela forma. E ao longo do tempo fui vendo que eu tinha um lar estruturado, com uma família com muito amor, com muita paz. A nível da educação, sempre me ensinaram os princípios e as regras que nós devemos seguir para ter uma boa conduta, mas eu vi essa frustração dentro de mim de não conseguir solucionar as coisas sozinha e acabava por reagir, mesmo inconscientemente, face a situações banais do dia-a-dia, e isso acabou por influenciar muito o ambiente familiar. A minha casa era uma casa feliz, com muito amor, com os meus pais sempre se deram muito bem, e eu sinto que muitas vezes fui a causadora das discussões que haviam lá em casa, porque fora isso, se não fosse a minha maneira, que não existiam se tivesse outro tipo de atitudes. Eu era agressiva, eu ficava a tocar a moada, levantava o tom de voz, não conseguia estabelecer um diálogo que, quando as coisas não eram conforme o ponto de vista que eu achava. Depois tentava amenizar a situação, mas nunca de facto tentei solucionar. Houve algumas melhorias ao entrar no centro de ajuda, mas nunca uma transformação verdadeira, porque eu também nunca me tinha predisposto a isso, nunca tinha querido de facto fazer as coisas como deve de ser. Há pouco tempo soube que a minha avó chegava a comentar com a minha mãe que eu era uma ótima rapariga, mas que tinha um feitio impossível, que ninguém me conseguia aturar, não naquela relação social, mas naquela relação mais proximidade familiar, que era bastante delicada, e eu não tinha essa noção, porque estávamos a chegar a um ponto em que já não tinha idade para ter desculpas e que precisava de facto definir aquilo que eu era e aquilo que eu queria. Eu ouvi falar do jejum de Daniel nas reuniões do centro de ajuda. Eu já frequentava, mas até há 2 anos atrás eu achava que não necessitava, que já tinha alguma estabilidade e que não estava disposta a pagar o preço, de facto, para conseguir a verdadeira transformação interior. Durante o jejum de Daniel, o que me custou mais foi mudar a minha rotina. Depois do final do jejum de Daniel, eu já era uma pessoa que estava bem comigo mesma, a nível interior. Comecei a ter mais confiança em mim mesma, comecei a acreditar que conseguia solucionar aquela insegurança que antes me impedia de tomar decisões diárias, mas que também já estavam na altura de eu começar a prosseguir com a minha vida e começar a tomar as rédeas. Após participar do jejum de Daniel, eu sou uma mulher completamente transformada, passei todas essas inseguranças, toda essa agressividade, passei a conseguir controlar as minhas atitudes, e noto que transformou também o meu interior, mas que isso teve resultados a nível físico, a nível de familiar. Hoje eu já não sou a causa dos problemas que antes existiam na minha família. Hoje não há discussões, hoje conseguimos ter todos um bom ambiente familiar e divertir-nos e estarmos realizados todos. A nível profissional também conseguimos todas as metas, e hoje, após o jejum de Daniel, eu sou uma pessoa verdadeiramente feliz e a alcançar todos os objetivos que tenho planeados. Maravilhoso de ver a transformação, os benefícios que a Catarina ela alcançou participando desses 21 dias de jejum. Ela que era uma pessoa insegura, era uma pessoa que não conseguia se comunicar sem ser uma pessoa agressiva, e isso trouxe vários problemas para ela, mas através da experiência que ela teve com o Espírito Santo, então houve uma mudança interior, que se refletiu, Pedro, no seu exterior. Claro, houve a paz, não é? E uma pessoa cheia de paz, ela consegue dialogar, ela consegue entender, ela consegue perdoar, ela consegue fazer tudo. Por quê? Porque ela tem paz. Quer dizer, por mais dificuldades que ela tenha na vida, por mais situações
contrárias que ela enfrenta, se ela tem paz, ela consegue usar a capacidade de raciocínio e por isso tomar as decisões certas. Se você quer também ter essa paz, então nesse domingo você tem a oportunidade também de iniciar o seu jejum de Daniel. Talvez você diga, mas já passou muito tempo. Não passou não. O jejum de Daniel é para todos. Todos aqueles que querem ter paz. Você quer ter paz? Então nesse domingo, às 7h30, como também às 9h30 da manhã, no centro de ajuda mais próximo de si. E nós vamos para o 15º versículo deste jejum, que é: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, Pedro, esse é o convite do Criador para essa pessoa. O Criador, ele quer que cada um possa dar o coração, dar a vida, para que então ele venha transformar. Exatamente, porque o coração é a fonte das emoções, é a fonte de tudo. Do coração procede a vida. Então, quando nós entregamos o coração, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Ele passa a ser o principal, passa a ser o primeiro, passa a ser o mais importante. E claro, o Espírito Santo, ele fará a morada na sua vida. E com certeza a sua vida, ela será completamente diferente, com a direção do Criador, do Espírito de Deus na sua vida. Bem, foi um prazer imenso estar com todos, assim em especial que o Todo-Poderoso ilumina. Até a próxima.